Fala pessoal, meu nome é Leandro e dessa vez eu estou aqui para apresentar para vocês um curso que vai do básico ao intermediário de Docker. Nesse primeiro vídeo nós teremos a introdução, a noção de containers, vamos entender para que servem e também quando que a gente deve utilizar os containers. Bom, aí tem informações de contato, fique à vontade para entrar em contato quando quiser. Vamos lá. Nós temos algumas questões a considerar quando falamos de sistemas computacionais e de desenvolvimento também, né? Os sistemas computacionais não podem esgotar seus recursos. O que isso significa? Significa que se eu tenho um sistema rodando numa máquina qualquer, esse sistema não pode consumir 100% dos recursos, nem próximo disso, senão o sistema, quanto mais ele consome, mais lento vai ficando, e se chega em 100%, a aplicação vai falhar, o sistema vai falhar. E por experiência, eu posso dizer que eu percebo que muitos sistemas rodam de 20% a 30% de carga, no máximo. É raro quando você vê um sistema chegando a 40%, a 50%. Os administradores começam a ficar preocupados já. Além disso, sistemas computacionais consomem muita energia, porque você acaba não usando 70%, 60% do potencial daquela máquina. E roda um outro sistema para rodar outra aplicação e por aí vai. Então vai ficando muito caro. Além disso, todo computador, hardware no caso, que trabalha com sistemas de missão crítica, digamos assim, sistemas críticos, não exatamente de missão crítica, digamos, servidores de e-mail, servidores de páginas, que você não quer que falhe, você não quer que saia do ar sua página, que o seu e-mail não funcione e por aí vai. Eles precisam ser resfriados para aumentar o tempo de vida deles e também para que eles funcionem melhor. Isso também é outro problema, gasta mais energia. Além disso, as boas práticas de implementação de serviços, aconselham o isolamento das aplicações. Então, eles pedem para que você tenha um serviço rodando o teu banco de dados em máquinas separadas, outro rodando tua página web, outro rodando isso, outro rodando aquilo. Então, vai começando a ficar bem complexo e todos esses sistemas computacionais separados não esgotam os seus recursos, deixam 70% sem uso, 60% sem uso, no mínimo 40% sem uso. E sistemas críticos precisam de redundância. Você nunca vai implementar, por exemplo, um banco de dados muito importante sem que ele tenha pelo menos um local para caso caia o primeiro, o segundo assuma, ou para, digamos, balancear carga ou coisa do tipo. Isso serve para qualquer tipo de aplicação que você tem algum interesse que ela esteja de pé. Se for questão de uma página web para uma empresa, por exemplo, sair do ar 5 minutos já é complicado, dependendo do tipo de página que é. Se for, por exemplo, uma loja virtual, isso já representa milhões em prejuízo, dependendo do tamanho da loja. E por aí vai. Outra questão é que o hardware também é caro. Não tão caro como antigamente, mas ainda é muito caro. Então você tem que ter redundância. Fica sobrando espaço nas máquinas, tem que isolar as aplicações, etc. Isso tudo vai ficando muito caro. O hardware é caro, então as pessoas começaram a colocar coisas em data centers. Porém, o espaço no data center também está caro. Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. Nós estamos um pouco presos, né? Será que a gente não pode melhorar isso de alguma forma? Será que a gente não pode fazer melhor? A solução que o pessoal encontrou foi: vamos virtualizar tudo, né? A virtualização vem para tentar resolver todos aqueles problemas e talvez criar mais alguns, né? Vamos lá. O que é virtualização? Virtualizar é criar uma versão virtual de algo real, né? Então, nesse caso, nós estamos virtualizando computadores, virtualizando a máquina em si, né? Então nós vamos criar uma abstração do hardware. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um processador, um CPU virtual. Então tem o que a gente chama de vCPU, que é o CPU virtual. Aí nós temos RAM dedicada, memória RAM, a rede também é virtualizada, tudo é virtualizado, né? E então, por nós termos um hardware virtualizado, nós precisamos traduzir as chamadas de sistema, ou seja, quando o sistema operacional chama uma função do hardware, que antigamente era uma coisa nativa, era direto, o sistema operacional trabalhava diretamente com o hardware. Agora o sistema operacional de uma máquina virtualizada, ela vai ter que chamar um vCPU, vai chamar alguma coisa que vai traduzir as mensagens de chamada à memória para que chegue na memória de verdade, por aí vai. Aqui temos uma figura da arquitetura de como é que funciona o servidor tradicional na esquerda e as máquinas virtuais na direita. No servidor tradicional você tem uma máquina do servidor, né? A gente vai colocar como servidor aqui. O sistema operacional que vai hospedar nossas aplicações, as nossas bibliotecas e binários aqui, e depois temos um aplicativo A rodando, o B ou C, e por aí vai. No sistema de máquinas virtuais, você tem um servidor normal, a máquina de novo,
um sistema operacional hospedeiro. Nesse sistema operacional hospedeiro roda um hypervisor, que a gente chama, que é um virtualizador, digamos assim. Ele cria as máquinas virtuais. E a partir daqui nós temos máquinas virtuais para cima, né? Cada coluna é uma máquina virtual. Aqui só tem 2 representadas, mas poderia ter um monte. E também podemos, nesse formato aqui, utilizar, rodar aplicações, na verdade, fora das máquinas virtualizadas também. Então aqui nós temos uma máquina virtualizada, em cima dela tem os binários e as bibliotecas, assim como acontece no servidor tradicional. E temos aplicação A, aplicação B, aplicação C e por aí vai. Mesma coisa na segunda máquina, tem várias aplicações rodando em separado. Percebam também que os binários e as bibliotecas são separadas. Tem binários e biblioteca separado para a máquina hospedeira, para cada máquina e para cada máquina virtual. Bom, e aí? Resolvemos o problema? Né? Conseguimos melhorar a situação? A resposta é... Bom, essa é uma pergunta muito boa. Há um debate muito grande em torno dessa questão, né? Enquanto a virtualização resolve um monte de problemas, ela também cria outros montes de problemas. Ou seja, há espaço para melhorias, né? Nós temos essa questão de recursos duplicados na virtualização. A virtualização... bom, deixa eu mostrar na arquitetura que é mais fácil de entender. Existem 2 tipos de virtualização. Virtualização tipo 1, que é representado em cima aqui, e a virtualização tipo 2. No tipo 1, a virtualização ocorre diretamente em cima do hardware, né? Então, não tem um sistema operacional rodando embaixo dos outros sistemas operacionais. Então, nós temos aqui, por exemplo, o hardware, em cima tem um hypervisor, ou virtualizador, e em cima dele nós já temos os sistemas operacionais das VMs, né? Então, em teoria, era para ser um pouco mais rápido. Isso, na prática, já não é mais bem verdade. O tipo 2 também já está rápido o suficiente para competir com o tipo 1, não faz muita diferença. Mas no tipo 2, o sistema operacional hospeda um virtualizador. Então, você pode ver aqui, ó, o kernel do sistema operacional, que é o núcleo do sistema operacional, hospeda um virtualizador e ele cria as máquinas virtuais. E aí separa o espaço de usuário da máquina principal, da máquina hospedeira, das máquinas virtuais. Bom, deixa eu voltar aqui. Ah, não, tá certo. Então, vamos comparar um pouquinho. Primeiro, para tentar comparar, vamos entender o que são containers. O que são containers? Bom, a princípio, para quem começa a estudar o que são containers, eles se parecem com uma máquina virtual. E nesse momento, você pode pensar alguma coisa parecida. Eu posso rodar um sistema operacional inteiro em cima de um container, não tem problema nenhum. Então, container é uma coisa meio confusa de entender no começo. Por quê? Porque ele parece uma máquina virtual, mas não é. Ele parece o que a gente chama de chroot, né, que é o chroot em inglês, que seria basicamente uma forma de isolar, digamos assim, uma parte do diretório. Quase é isso, ele faz algo parecido. Então, o que ele é? Ele é um isolamento de aplicações. Para isolar as aplicações, ele usa o que a gente chama de namespaces no Linux, usa cgroups e faz uma mágica ali com o sistema de arquivos, tá? Ele não repete aplicações do seu hospedeiro, por isso ele é um pouco mais interessante. Ele não repete, por exemplo, eu não preciso instalar syslog num container, não tem necessidade. Eu posso gravar tudo direto da minha máquina hospedeira, onde está rodando o meu container. Eu não preciso ter crontab, eu não preciso ter bibliotecas, eu não preciso ter aquele módulo do PAN para fazer login ou o próprio login. Eu não preciso de nada disso, tá? Então, o que é um container? Como é que eu quero que vocês entendam o que é um container? É basicamente uma forma de você isolar uma aplicação através de vários recursos que os sistemas operacionais já têm. Então, eles juntam vários tipos de coisas que já existiam. Aliás, a ideia de containers em si é bem antiga, né? E já existe containers há muito tempo, porém hoje é a época certa para ele desabrochar, digamos assim, explodir, né? Então, não é nada mais do que uma porção de processos que são visíveis da máquina hospedeira. Isso é uma diferença muito grande, né? Ao contrário do que ocorre com máquinas virtuais. Porque quando eu rodo uma máquina virtual, olhem aqui na esquerda, a arquitetura dela. Eu tenho o servidor, tenho nesse caso aqui é uma virtualização tipo 2, que é o mais comum. Tem um servidor, tenho um sistema operacional, tenho um virtualizador aqui, e daí eu tenho um sistema operacional, uma biblioteca e binários, um aplicativo. Então, esse aplicativo aqui, esses binários que talvez estejam rodando, vão estar visíveis somente para essa máquina virtual. A mesma coisa desta máquina virtual, tudo que estiver rodando aqui vai estar visível somente para ela, e é obviamente a mesma coisa com o terceiro aqui. No caso de um container, você tem o servidor, você tem o sistema operacional que está hospedando tudo isso,
Você tem as bibliotecas da mesma forma e os binários, que também podem ser utilizados por todos os aplicativos que forem rodar na máquina. E você tem o Docker. O Docker, nesse caso, estou especificando o Docker, mas existem outras formas de containers, como LXC e por aí vai, tem outros. Tem containers para FreeBSD, como Jails, por exemplo. Containers ainda tem para Solaris, tem um monte de outras formas de implementação de containers. No Linux, o mais comum, o mais utilizado é o Docker. Então, ali nós temos o Docker. O Docker, o que ele está fazendo? Ele está orquestrando, basicamente, o acesso... o acesso não. Orquestrando o isolamento. E nesse caso, daí, através desse isolamento, ele que segura todo o contato da máquina hospedeira com os aplicativos que estão rodando dentro de containers. Bom, eu sei que ficou um pouco confuso de entender aqui, mas a parte principal que eu quero que vocês entendam nesse momento é que esse parágrafo final aqui, ó. Nada além de uma porção de processos que são visíveis na máquina hospedeira. Então, quando eu rodo um container, se eu tiver na minha máquina hospedeira, eu rodar um comando para verificar os processos que estão rodando, como por exemplo um PS no Linux, ele vai me mostrar tudo que está rodando na máquina do container também, por mais que o container seja um sistema operacional completo. Ele faz parte do mesmo espaço, digamos assim. E agora, com containers, resolvemos o problema? Qual que era a pergunta mesmo? Muita gente já esqueceu com certeza, né? A pergunta era se a gente pode melhorar aquela situação de sistemas computacionais que não podem esgotar seus recursos, que eles usam um pouco dos recursos, não usam a maioria dos recursos, que consomem muita energia, que precisam ser resfriados, que quando as boas práticas pedem isolamento de aplicações, sistemas críticos precisam de redundância, o hardware é caro, o espaço nas data centers é caro. Será que a gente resolveu isso de alguma forma? Será que a gente diminuiu esse problema com containers? Não, bom, sim, não, sim, talvez não. Não é bem assim também. Na verdade, assim como no caso de máquinas virtuais, a gente conseguiu melhorar um pouquinho a situação, mas nós não resolvemos o problema ainda, né? Eu ainda preciso resfriar computadores, eu ainda preciso, né? Meus data centers são todos resfriados. O preço do data center ainda é caro, porém a gente vai acabar usando menos máquinas para fazer a mesma coisa. Assim como a virtualização também conseguiu alcançar isso, a gente conseguiu diminuir ainda mais o número de hardware necessário para rodar digamos, o mesmo número de aplicações. E, bom, melhoramos a situação, né? Só que ainda não resolvemos. Porém, o Docker está ajudando a gente a chegar lá. O que é Docker? Docker é definido como uma ferramenta, ou se você quiser também verificar dessa forma, pensar dessa forma, um conjunto de ferramentas para empacotar e executar uma aplicação de modo que ela funcione em qualquer outro sistema Linux. Por que eu botei sistema Linux aqui? Bom, no momento, o Docker funciona melhor em Linux. Tem Docker para Windows, tem Docker para OS X, mas a minha experiência com Docker em Windows e OS X foi um desastre. Assim, eu acho muito ruim. Depois eu fui dar uma lida a respeito e todo mundo tá dizendo a mesma coisa. Ainda não está pronto para rodar em Windows. Talvez com esse anúncio da Microsoft agora de incluir muitas coisas do Ubuntu diretamente no Windows, talvez isso melhore um pouco. Não sei, mas por enquanto... Esqueçam Docker em qualquer outra plataforma. Docker agora só é bom para usar em Linux mesmo. Então, o que eu quero dizer com empacotar? O Docker basicamente funciona através de imagens. Você pode criar um sistema operacional, um container, um sistema operacional, instalar o que você quer nele e depois enviar esse pacote, digamos assim, para uma outra pessoa, para um outro servidor, para um outro local, e ele vai funcionar da mesma forma, porque ele sempre vai executar de forma isolada e sempre no mesmo ambiente. Ele não vai ter a variação de ambiente. Não interessa se eu estou usando Debian, por exemplo, e eu envio para uma máquina, sei lá, eu crio o sistema, eu crio a aplicação, mando para o sistema de produção, que é um servidor Red Hat, por exemplo, vai rodar igual, vai ser exatamente igual. Então, tanto faz o sistema. Quando é que eu devo usar Docker? Docker é usado para muitas coisas, mas as principais são essas. Simplificação de configurações, ou seja, eu tenho a aplicação que ela está configurada dessa forma, outra configurada de outra forma, às vezes eu quero rodar uma, às vezes eu quero rodar outra, então eu tenho duas imagens, uma separada para cada, e faço deployment conforme eu queira. Aumento de produtividade no desenvolvimento. Imagina que você cria sua aplicação num ambiente de desenvolvimento e na hora de fazer o deployment, ou seja, distribuição da aplicação para chegar aos teus usuários, o ambiente vai ser exatamente o mesmo, porque você vai simplesmente pegar
empacotar, na verdade, sua aplicação dentro do Docker e mandar para o outro local que o Docker vai rodar da mesma forma, ele vai ter os mesmos recursos, tudo igual, então ele vai funcionar da mesma forma. É muito comum um desenvolvedor fazer tudo no seu laptop e daí mandar pro servidor de aplicação, de fato, que vai realmente rodar a aplicação e que tem mais poder, que é mais parrudo, né, para aguentar os usuários, mandar para lá e funcionar de forma diferente ou nem funcionar, né. Então, o Docker serve para isso, aumento de produtividade nesse caso. Para consolidação e gerenciamento de servidores, é muito fácil eu criar uma imagem no servidor, depois de uma aplicação, de um serviço, de qualquer coisa, e rodar depois 100 cópias dessa aplicação, desse serviço, desse servidor. É muito fácil. Então, para consolidar uma infraestrutura, é muito rápido com Docker, caso você já tenha as imagens prontas, o que não é tão difícil de fazer. Gerenciamento de servidores também, você tem tudo rodando, entre aspas, no mesmo lugar, basicamente no mesmo ambiente. Então, fica tudo mais simples de gerenciar. Próximo item que é usado é para isolamento de aplicações. Assim como as máquinas virtuais, ele também isola as aplicações, apesar de que, lembrem-se ainda, né, o processo que eu estou rodando dentro do meu container aparece na minha máquina hospedeira. Para desenvolvimento rápido, porque eu posso criar várias versões da mesma aplicação, posso fazer deployment com as menores mudanças possíveis, eu crio uma nova imagem, e o Docker é fantástico para isso. Hoje eu não vou falar muito disso, mas depois talvez a gente possa comentar a respeito. Para gerenciamento de versões, eu posso criar várias versões da minha aplicação, ou ter várias versões, por exemplo, do Nginx, para poder verificar se funciona bem com tal versão, se dá problema com aquela outra versão e por aí vai. Para distribuição, ou seja, deployment simplificado de aplicações, como eu já tinha comentado, entre outras coisas. Mas essas são, esses são os exemplos principais de quando eu devo usar Docker, né? Aqui está a arquitetura do Docker para entender um pouco melhor e por que ele é tão bom assim, né? Bom, o Docker ele tem uma infraestrutura por baixo, que é basicamente as máquinas, a rede, etc. Em cima tem o sistema operacional e em cima do sistema operacional tem o que a gente chama de Docker Engine, que é o motor, né, do Docker, é o que faz o Docker funcionar. Em cima desse motor do Docker rodam os binários, nos containers no caso, e bibliotecas separadas, que você precisa que sejam separadas. Ele também pode aproveitar os binários e também bibliotecas do sistema operacional. E dentro de cada container, como um exemplo, por exemplo, né, pode conter uma imagem do sistema operacional completo. Em cima dessa imagem está uma imagem no PHP, por exemplo, para rodar uma aplicação que seria a terceira imagem, um WordPress. Ou seja, num só container eu estou usando... Estou aproveitando a noção de imagens 3 vezes, uma em cima da outra. Então eu tenho uma imagem, por exemplo, que eu posso baixar de, por exemplo, Ubuntu. Eu dou lá, coloco para baixar a imagem do Ubuntu, depois eu entro no container do Ubuntu, coloco a imagem transformo o Ubuntu para poder funcionar com PHP, crio uma nova imagem do Ubuntu com PHP, depois eu instalo o WordPress, crio uma terceira imagem do Ubuntu com PHP e rodando o WordPress. Então, no fim das contas, a terceira imagem, a imagem de cima, inclui as outras duas. A primeira imagem continua sendo somente o Linux. Então eu não preciso, por exemplo, instalar um Linux com Apache, com não sei o que, com Nginx, com o que eu quiser. Eu simplesmente baixo uma imagem que já tenha isso rodando. E a partir disso eu construo minha aplicação. Então fica de uma forma bem mais simples e bem mais interessante também. Bom, o Docker tem uma das coisas que eu acho, pelo menos, que está revolucionando a ideia de containers, que é o Docker Hub. Hub nada mais é do que um local público, que é para todo mundo, né, que concentra, digamos assim, as imagens, né. O Docker Hub ele é mantido por uma empresa chamada Docker Inc., que é basicamente a empresa que mantém o Docker, na verdade, foi criada para isso, para manter o Docker. Ela tem um registro público, o Docker Hub, na verdade, tem um registro público, ou a gente pode chamar de repositório, para procurar imagens, baixar imagens e enviar imagens. O endereço é hub.docker.com. O que eu peço para vocês hoje, o que é importantíssimo que vocês façam isso, inclusive, criar uma conta, basicamente, e pesquisar as imagens lá. Eu quero que vocês tenham uma conta, porque nós vamos usar essa conta em outros vídeos, não no próximo exatamente, mas mais à frente. E eu quero que vocês percebam, tenham uma noção, na verdade, de como funcionam as imagens. Dê uma olhadinha, vocês não vão entender tanta coisa ainda, porém esse primeiro contato é importante e vai meio que abrindo caminhos, criando dúvidas para vocês, e isso a gente vai sanando nos próximos vídeos. Então pesquisa lá, por exemplo, por Ubuntu. O Ubuntu é um sistema operacional completo. Dentro dele você pode ter instalado um monte de coisas, né? Mas você também pode ter uma imagem que somente tem Nginx, por exemplo, que é um servidor web. Pra quem não conhece, é que nem o Apache. Porém, tem umas diferençazinhas e é um servidor bem popular hoje em dia, um daemon, uma aplicação bem popular hoje em dia.
Ou vocês podem ter, por exemplo, um cloud instalado, que já vem com o Nginx dentro e que já funciona de cara. Você baixa um cloud e roda, pronto. Aí você conecta na página já que ele tem disponível e deu, já está instalado. É basicamente assim. Então é estranho você pensar nisso. Eu posso pegar um sistema operacional inteiro, eu posso pegar somente uma aplicação que serve conteúdo para web, eu posso pegar uma aplicação completa que tem servidor para web, que também tem código rodando atrás, no caso do OnCloud, que é basicamente uma implementação de nuvens computacionais privadas, né, para você mesmo hospedar suas coisas. Então, pense um pouco a respeito. Se eu posso fazer tudo isso ao mesmo tempo, por que eu vou baixar uma imagem completa? Ou por que eu vou baixar somente isso, somente aquilo? Pense um pouco nisso. Beleza, pessoal? E por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai fazer a instalação do Docker para Linux, logicamente. E vamos criar nossa imagem inicial e brincar um pouquinho com ela, ver o que a gente pode fazer, entender um pouquinho a questão de imagens. E é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Deixem suas dúvidas no comentário do vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo e querem ver mais vídeos a respeito, clique em gostei. Eu só vou produzir vídeos se existir realmente demanda para isso, né? Senão não vai fazer muito sentido. Então clique em gostei, compartilhe com seus amigos. É muito importante isso para mim, porque esses vídeos vão ser totalmente de graça, mas a intenção é fazê-los para que tenha pessoas assistindo. Se não tiver, não faz sentido realmente. Então é isso aí. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.